Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Hoje nós iremos falar sobre os consumidores. Como que nós classificamos os consumidores de uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar foi o tema da nossa aula passada. No capítulo 1 de ciências, na apostila de vocês, nas páginas 9 a 11. Então pegue sua apostila e acompanhe comigo. Vamos lá? Nós já vimos que em uma cadeia alimentar eu tenho os produtores, que são aqueles seres vivos que fabricam o seu próprio alimento, no caso as plantas e as algas. Nós temos os consumidores, que são os seres vivos que vão se alimentar de outros seres vivos, que eles não fabricam o seu próprio alimento. E nós temos também os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Hoje nós iremos falar sobre os consumidores. Como que eles são classificados dentro dessa cadeia alimentar? Nós já sabemos que os animais eles podem ser classificados quanto ao seu tipo de alimentação. Nós temos os herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam apenas de plantas, de vegetais. Nós temos os carnívoros, que se alimentam apenas de carne. E nós temos também os onívoros. Eles se alimentam tanto de plantas quanto de carne. Então, eles comem as duas coisas. Todos esses animais, tanto os herbívoros quanto os carnívoros e os onívoros, eles fazem parte dos consumidores, tá? Então, eles estão no nível de consumidores de uma cadeia alimentar. Então, em uma cadeia alimentar, como eu já disse, eu tenho aqui o produtor, que é a planta. Por que é chamada de produtor? Porque ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Depois, nós temos os seres vivos que irão se alimentar de outros seres vivos, porque eles não produzem o seu alimento. Aqui, no caso, eu tenho o peixe que está se alimentando dessa planta. O peixe é um animal herbívoro, porque ele só se alimenta de algas, né? Então, esse peixe aqui, ele é chamado de consumidor primário. Todos os consumidores que se alimentam de plantas são chamados de consumidores primários. Então, em uma cadeia alimentar, o consumidor primário sempre será um animal herbívoro. Aqui nessa cadeia alimentar, eu tenho um outro animal que vai se alimentar do peixe, aqui representado pela garça. Então, essa garça é um consumidor secundário, porque ela se alimenta de um consumidor primário. E nós temos também aqui uma onça que vai se alimentar dessa garça. Então, a onça entra como um consumidor terciário. Então, eles são classificados de acordo com a ordem que eles aparecem na cadeia alimentar. Então, os primários são sempre os que se alimentam do produtor, o secundário se alimenta do consumidor primário, o terciário se alimenta do consumidor secundário e assim por diante. A partir do consumidor secundário, todos os seres vivos que entram nessa cadeia alimentar, eles são carnívoros ou onívoros, tá bom? Várias cadeias formam uma teia. Quando a gente analisa um ambiente completo, ou seja, um ecossistema, nós verificamos que um mesmo ser vivo ele pode pertencer a diferentes cadeias alimentares. Então, isso quer dizer que existem várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo em um mesmo ambiente. E essas várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo, ela forma uma teia alimentar. Vamos para um exemplo. Então, aqui nós temos um ambiente de um lago. Nesse lago, nós temos algas, peixes pequenos, peixes grandes, tartarugas, nós temos jacaré, garça, sapo, caracol e também larvas, tanto de peixes quanto de insetos que ficam na água. Então, aqui nós temos várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a alga, ela é o produtor, então ela está presente em todas as cadeias alimentares. Como nós já vimos na aula passada, o produtor ele é sempre a base da cadeia alimentar. É sempre o início, sempre começa pelo produtor, tá? Então aqui no caso é a alga. Vamos por exemplo de pelo menos duas cadeias alimentares que estão acontecendo aqui nesse ecossistema. Eu tenho um peixe pequeno que se alimenta dessa alga, um peixe maior que vai se alimentar desse peixe pequeno. E esse peixe maior, ele vira alimento tanto para a tartaruga quanto para o jacaré, certo? Mais uma cadeia alimentar que nós temos aqui. As larvas
tanto de insetos quanto de peixes, se alimentam de algas. Os sapos, eles comem essas larvas. A garça come o sapo. E o jacaré se alimenta da garça. Então, aqui eu tenho mais uma cadeia alimentar sendo formada nesse ecossistema. Vamos para mais uma. A alga, como produtor, a alga ela serve de alimento para o peixe, esse peixe serve de alimento para a garça e a garça serve de alimento para o jacaré. Perceberam que no mesmo ecossistema eu tenho várias cadeias alimentares e elas estão interligadas, então formou uma teia alimentar. Agora nós vamos falar sobre energia. Essa energia é a energia que nós precisamos para nos mantermos vivos. Então, nós precisamos de energia para nos movimentar, para que os nossos órgãos possam funcionar, para respirar. Então, para tudo, para todas as atividades do nosso dia a dia, precisamos ter energia. E como nós adquirimos essa energia? Nós, seres humanos e outros animais, nós não fabricamos a nossa energia. Nós precisamos nos alimentar e nós nos alimentamos de outros seres vivos, porque nós sabemos que as plantas, os vegetais, também são seres vivos. Então, os produtores, eles fabricam, como eu já falei, né, o seu alimento. Eles obtêm energia do sol, então eles absorvem a luz solar, realizam a fotossíntese e produzem a glicose. Então, vamos lá. Para quem esqueceu o que é fotossíntese, vamos relembrar. Então, aqui eu tenho uma planta, eu tenho um vegetal, ela vai absorver a luz solar, ela vai precisar também de água, que ela absorve do solo, e de gás carbônico. Assim, ela vai produzir a glicose. A glicose é o alimento da planta. Então, ela produz esse alimento. Ela não precisa de ingerir nenhum outro ser vivo, né, para ter energia. Então, os produtores, as plantas, elas são as responsáveis por produzir toda a energia que nós precisamos. Então, todos os nossos nutrientes, eles vêm das plantas, tanto para nós quanto para os outros seres da cadeia alimentar. Então, aqui, ó, vocês têm na página 11 essa pirâmide. Então, ele está pedindo para vocês analisarem essa pirâmide. Vamos lá. Aqui eu tenho representado um fluxo de energia. Na base da pirâmide é onde tem mais energia. Então, é onde eu tenho os produtores, porque eles estão produzindo essa energia, né? Esses nutrientes, vamos chamar assim. Os consumidores primários, que são os herbívoros, aqui no caso nós temos os gafanhotos, eles estão se alimentando desse produtor. Então, eles estão adquirindo a energia que estava presente aqui nesses produtores. Quando vem os consumidores terciários, eles se alimentam, secundários, perdão, eles se alimentam dos consumidores primários, eles também adquirem a energia que eles tinham. Mas percebam que essa energia vai diminuindo. Por quê? Porque ela acaba sendo eliminada nesse processo. Aqui nós temos a cobra se alimentando desse pássaro, então a cobra ela está como um consumidor terciário. Quando o consumidor terciário se alimenta de um secundário, ela também adquire a energia que estava presente nele, mas essa energia ainda vem menor, porque ele também já eliminou um pouco de energia. E o último dessa cadeia alimentar, esse consumidor final, também se alimentou do consumidor terciário e adquiriu a energia que ele tinha, mas também era bem menor do que tinham lá no começo, né, lá nos produtores, ok? Bons estudos, peço que vocês leiam novamente as páginas que eu citei aqui, façam as atividades, qualquer dúvida entre em contato comigo. Beijos e até a nossa próxima aula.